a Previdência Social, artigo 201, né? Vamos falar bonitinho, o título da Previdência Social, artigo 201, ela será organizada de que forma? Sob o regime geral de Previdência Social. Grifem isso aqui, caráter contributivo e filiação obrigatória, então vai descontar no meu holerite, querendo ou não, é obrigatório. Reservados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O que é isso? Todas as vezes que está com déficit vai recolher mais da gente. Coisas da atualidade que a gente está vendo aí, né? Então, tem que manter o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei. Então, para que eu recolho para o INSS? Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Então, se eu quiser aposentar ou encostar, o INSS vai poder pagar aquilo para mim. 2. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Ganhei bebê, quem paga? O regime de trabalho que eu recolho. 3. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Olha o auxílio-desemprego aqui. E 4. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Então, o pessoal tem uma ideia que auxílio reclusão é para todo mundo. Ficou preso, recebe a família. É só para quem contribuía para o regime de previdência. 5. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ou ao cônjuge ou companheiro dependentes. Então, a pessoa, se ela trabalhava, se ela era aposentada e ela faleceu, deixou uma esposa ou deixou filhos menores, tem direito a receber. 5 itens para poder a previdência, motivando por que a gente recolhe previdência social no nosso holerite. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Então, isso aqui é para todo mundo. Não tem nada de diferente. Agora, como no direito nada é uma coisa igualzinha, então a obrigação geral, nós falamos. Agora, quando que vai ser diferente? Ressalvado nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos. Então, se eu contribuir mais tempo, mais coisas eu recebo. Eu contribuir menos tempo, menos dinheiro. 1. Com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 2. Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos. O que a gente está vendo aqui? Aposentadoria por incapacidade. Ou veio deficiência, ou a pessoa ficou, vamos pensar assim, pessoa que trabalha no posto de gasolina, respirou tanto combustível lá, foi tanto problema para o pulmão, que a capacidade dele teve que ser adiantado a aposentadoria. Então, cuja atividade seja exercida com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Então, a base de recebimento é um salário mínimo, não pode ser menor. E sempre atualizado. Agora, em 2022, nós atualizamos para 1.212, salário mínimo em janeiro. Parágrafo 5º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Então, se eu tenho, nós temos as categorias, né? Tem o regime geral, tem a pessoa que é facultativa, que é registrada ou não, e tem aquelas pessoas que são eventuais. Aí eu vou olhar e falar assim, mas eu não quero esse meu regime, apesar de existir, eu quero o outro. Tá falando que não pode. Se eu tenho um regime próprio, eu não posso ficar me filiando a outro. Gratificação natalina, 13º, que é o nome dele, o apelido, né, da gratificação natalina.
Dos aposentados e pensionistas, terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Então, se ele recebeu um pouquinho menos em dezembro, o 13º dele vai vir conforme foi recebido em dezembro. Quem pode, parágrafo 7º, lindo, 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 super alterado, final de 2019, com a alteração da Previdência. Leiam com todo carinho por causa da prova. Quem pode aposentar no regime geral de Previdência? 1. Quais são os quesitos? Isso aqui, quesitos geralzão. Depois o Estado vem trazendo para cada categoria e o município tem um deles também. 65 anos de idade para homem e 62 anos de idade para mulher e observado o tempo mínimo de contribuição. Vou dar um exemplo da tia, tá? Até antes de final de 2019, eu segui o meu estatuto, e o estatuto falava assim, 30 anos de contribuição. Não falava em idade. Aí veio e falaram assim, vamos mudar a Previdência, porque o pessoal está aposentando muito novo. Então hoje, além do tempo de contribuição, que é o que está falando aqui nesse Zoom, eu tenho que ter a minha idade para poder aposentar integral, para receber bonitinho inteiro. Então eu tenho que ter 62 anos no mínimo, juntando com 30 anos de contribuição. Eu tenho 24 anos de contribuição e 46 de idade. Olha que lindo, né? Vou contribuir mais quase metade. Vou ficar... Então, gente, não compensa mais começar a trabalhar cedo. Comecem com 30, porque aí vai dar certinho o tempo dos 30 anos de contribuição. Outro tipo de aposentadoria, inciso 2. 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher. Para quem? Trabalhador rural, para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, incluído o produtor rural, garimpeiro e pescador artesanal. Então, nós temos agora só esses 2 tipos. Tinha várias diferenças antes, mas agora só restou o pessoal que vai ser homem ou mulher, 65, 62, ou o pessoal que trabalha na área rural, 60, 55, homem e mulher. Parágrafo 8º. Os requisitos de idade a que se refere o inciso 1, então lá o primeiro item que nós vimos, será reduzido em 5 anos para professor que comprove tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, na educação infantil, fundamental e médio. Então aqui em cima, 65 se for geral, se for professor homem, 60. 62 para mulher, se for professora, faz menos 5. Dá 57? Dá 57. Então, é menos 5 anos. Parágrafo 9º. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre regime geral de previdência e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, porque você tem um pedágio para se você muda de regime, né? Sempre tem um jeitinho de pegar mais. Parágrafo 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que trata o artigo 42, 142, 143, então aqui o pessoal, polícia. Quando eu falo de artigo 144 e 142, está falando das polícias existentes no Brasil. E o tempo de contribuição ao regime geral da Previdência ou regime próprio de Previdência terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais. Traduzindo, se eu for militar, depois eu mudei de serviço e fui para outra, para fazer a contagem, para ver quanto tempo falta, porque vai ser diferente. Parágrafo 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, ou seja, não tem regulamentação ainda. Quando eles põem assim, poderá disciplinar. Então, eles estão dando autorização que se quiser criar uma lei complementar para regularizar, sem problema algum. Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeitos de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefício. Isso aqui é só para poder descontar para a Previdência. Para benefício nosso, a gente não pode incorporar. É só para poder descontar. Que mais?
Lembrando que existe uma diferença, pessoal, vamos pensar assim, a renda dele, o tipo de contribuição, você vê que é baixa renda, ou você vê que ele tem um emprego doméstico. É diferente a alíquota, parágrafo 12. A lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. A MEI, microempresário individual. Hoje a pessoa paga R$50, 50 alguma coisinha por mês, fica garantido poder aposentar, poder recolher, se ficar sem poder trabalhar. E ele é diferenciado, não é aquele valor enorme que sai da nossa conta. Então, pessoal que tem bem... Ah, mas eu só trabalho em casa, eu não tenho... Eu só trabalho em casa, como se fosse pouco, né? É pouca coisa que faz em casa. Então, se a pessoa for só do lar, digamos assim, e ela quiser fazer uma MEI, ela tem como fazer esse recolhimento. Minha mãe está fazendo isso. Aí, a hora que der a idade, ela já vai aposentar e recolher, conforme a contribuição dela. E a aposentadoria concedida ao segurado desses de baixa renda, que a gente falou no parágrafo 12, valor de um salário mínimo. Já tá bom, né? Para quem nunca trabalhou fora e não ficar desamparado, um salário mínimo por mês. E é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício, gente. Inventar, falar assim, nossa, mas eu trabalhei em tal lugar, vamos colocar isso aqui. Eu nunca fui registrado. Se não foi registrado, não tem. Tempo fictício não pode ser contado para nada. Parágrafo 16. Os empregados dos consórcios públicos, empresas públicas, sociedade de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente quando, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, 70 anos. Esse chamou PEC da Bengala, isso que mudou a idade. Então mudou para 70 ou 75 anos. Então, dependendo do tipo de emprego da administração, ou você vai no 70, expulsória, deu aniversário, você não precisa nem voltar mais, 75. Aí eles tentaram mudar para 80, porque eles acharam que estava muito novo. Né? Falaram, não, aí vocês estão exagerando. Da onde veio isso? A STF queria aposentar com 80 anos, porque eles acharam que é muito novo, 75. Aí cortaram e falaram, não. Então, esse tempo aqui de expulsória, 70 ou 75 anos. Às vezes eu tenho já o meu recolhimento de INSS para poder aposentar, só que eu quero complementar, isso chama regime de previdência complementar, a privada, previdência privada. Posso, é facultativo, não é obrigatório para ninguém, está no artigo 202. O que mais que a gente tem? E aqui a gente acaba a parte dessa da previdência.